E é assim, irmãos, que de vitória em vitória, o apostólico marcha, servindo esta igreja, dando bom exemplo a todas as criaturas, e quando chega uma idade que Deus queira a sua pessoa no céu, o corpo simplesmente deixa de existir, falece. E a criatura de Deus, que é o espírito é a pessoa espiritual. Então sai do corpo, é rodeada de anjos, arrebatada a uma certa altura e recebe dos apostólicos a última homenagem no ofício fúnebre. Porque, sendo santificado, é a imagem e semelhança dos anjos de Deus. E aquele apostólico, ao sair do corpo, é rodeado pelos anjos, arrebatado a uma certa altura, e os apostólicos, então, realizam com uma oração pastoral o ofício fúnebre, homenageando aquela alma que venceu a sua última vitória e está prestes a entrar de posse do seu galardão nas regiões celestiais. E assim que o corpo é levado à terra, a pessoa cumpriu sua última missão, é que devolver à terra o que veio da terra, que é o corpo, e foi criado pelo pó da terra, pelo poder de Deus. Então, a última missão do apostólico vitorioso é devolver à terra o que é da terra. Assim que o corpo é enterrado, o espírito, que já está arrebatado a uma certa altura, sobe rodeado de anjos que vão cantando hinos maravilhosos. E é o dia mais feliz da pessoa. Mais feliz. A família na terra sente, muitas vezes chora, mas, irmãos, tem o consolo de saber que aquela pessoa é vitoriosa e jamais será derrotada. E entra de posse de um galardão na região celestial, que é a maior vitória que a pessoa pode alcançar em toda a sua vida. Então, aquele apostólico, aquela apostólica, cujo corpo faleceu e mereceu sua entrada no céu, é o dia mais feliz da vida dele, porque conquistou a maior vitória de toda a sua existência. E ao entrar no céu, os anjos levam a sua pessoa à presença de Deus. E Deus abençoa, e os anjos levam aquela pessoa num lugar maravilhoso que Jesus preparou para os apostólicos fiéis. E ali a pessoa vai viver eternamente com Deus, ainda sendo aperfeiçoada no seu próprio espírito. E muitos deles, então, podem exercer o ministério, segundo o galardão que herdou, de acordo com a vontade de Deus, muitas vezes sendo incorporado aos coros celestiais para cantar e louvar a Deus, e muitos também são preparados e, como anjos, muitas vezes podem ser enviados à terra para guardar os demais apostólicos. Então se torna também um novo anjo da guarda. Tanto não tem importância se era homem ou mulher na terra, porque no céu não existe diferença. Mas são anjos divinos que servem a Deus na grandiosidade da glória do seu poder. Então vejam, irmãos, que conforme Jesus explicou para Santa Vó Rosa, para nós não existe reencarnação. Numa vida toda, a pessoa é guardada pelos anjos. Mas não, o anjo não entra dentro da pessoa. Isso não existe. E principalmente se a pessoa for sempre fiel a Deus, leal, um apostólico, uma apostólica obediente, ela é guardada, amparada, protegida. E quando falece o corpo, ela entra no céu de posse do seu galardão. Então vejam, irmãos, que a reencarnação não existe. E mesmo as pessoas muito boas, que chegam a falecer do corpo sem conhecer a nossa doutrina, Deus não perde. E há um lugar no reino do céu, mais abaixo do trono de Deus, chamado descanso, onde não é propriamente a glória de Deus, mas é uma região celestial pertencente a Deus. E lá já tem bilhões de almas, de pessoas que viveram na terra sem serem maldosas, sem serem maliciosas, sem serem ímpias. E quando faleceu o corpo, não merece ser glorificada na glória de Deus como um novo anjo, um novo santo, porque não conquistou um galardão, porque não se santificou na terra. Mas se não teve a oportunidade de conhecer a verdade da nossa doutrina para poder se santificar, Deus perdoa.
no seu último juízo, porque se trata de uma pessoa boa e os anjos levam aquele espírito para o descanso, que é um lugar mais abaixo do trono de Deus, aonde esses espíritos estão sendo santificados, estão sendo preparados e aprimorados para um dia, quando Deus aplicar o seu último juízo sobre a raça humana, então eles poderem também receber a glorificação e entrar definitivamente na glória de Deus, unidos aos apostólicos que serão arrebatados, os fiéis, na última vitória do juízo final. Esse dia, irmãos, ninguém sabe quando vai ser. Só Deus. Mas acontecerá. Será um dia de muita glória, porque Jesus prometeu ao Pai que ele levaria em determinada época um povo muito grande, arrebatado, sem passar pela morte física do corpo, para derrotar o poder do pecado e o poder da morte, assim como ele derrotou quando ressuscitou ao terceiro dia, após ser crucificado. Ele derrotou o poder da morte, porque ressuscitou no seu próprio corpo, e aquele corpo santíssimo existe na presença de Deus eternamente. Por isso que ele tem o poder de criar santos à imagem e à semelhança dele, como ele criou na época atual, na obra desta igreja, a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador e o profeta Santo Irmão Aldo como último profeta e também supremo pastor do rebanho de Cristo, que é justamente o povo desta igreja apostólica. Então vejam, irmãos, que mesmo as criaturas que herdam no céu o lugar chamado descanso, não sofrem nada lá, porque somente recebem um preparo muito especial e um dia poderão ser incorporados aos apostólicos arrebatados e entrarem conosco na grande vitória do reino do céu, nas regiões celestiais, num lugar maravilhoso que Jesus preparou para o povo desta igreja apostólica. Um lugar muito lindo. Agora vejam, irmãos, que a justiça de Deus é muito perfeita e ele não perde as pessoas boas. E ele, de todo modo, proporciona a salvação, porque Jesus se deu em sacrifício para ser o Salvador da humanidade, o grande Redentor, o Messias, o enviado de Deus, para proporcionar salvação aos humildes, aos sinceros, às pessoas de um bom coração, as pessoas sinceras que vivem na terra buscando agradar a Deus em todos os seus atos. Por isso que essa igreja, irmãos, cresce de um modo extraordinário, tanto material como espiritualmente, porque a igreja prometida, que Jesus prometeu, que um dia arrebataria um povo ao céu enorme e entregaria esse povo nas mãos de Deus como a maior vitória do seu ministério de salvador da humanidade. E esse voto, irmãos, a Santa Vó Rosa também fez. Quando Jesus a chamou para ela servi-la na obra profética desta igreja, ela prometeu ajudar a Jesus a cumprir todo o seu ministério e todos os votos que ele fez a Deus, inclusive de preparar na terra uma igreja santa e um povo fiel que mereça um dia o arrebatamento espiritual para a glória de Deus. E o irmão Aldo também prometeu a Santa Vó Rosa ajudá-la em tudo para que todas as promessas de Cristo se cumpram na obra profética desta igreja apostólica na terra. Agora, os irmãos sabem, existem pessoas ímpias que vivem na terra só fazendo mal. Porque, infelizmente, às vezes nasceram num lar em que os pais não eram tementes a Deus e aquela criancinha foi perdendo a natureza divina porque foi sendo contaminada pelo pecado, às vezes do próprio pai, da própria mãe, e foi imitando os exemplos maus dos pais, foi se perdendo nos vícios, foi se perdendo nos maus costumes, foi se enchendo de sentimentos maus, da inveja, do ódio, da vingança, da ambição, do orgulho, da vaidade, da soberba.
Então aquela criancinha foi crescendo no pecado e foi perdendo a natureza divina. E ela foi perdendo a comunhão com Deus, porque ficou dominada pelo poder das trevas. E se essa pessoa nunca se arrepende e continua na prática do pecado porque ama o pecado, ela se torna ímpia. E é inimiga de Deus, irmãos, porque está servindo ao poder das trevas já na vida do corpo. E uma pessoa assim que é muito ruim, muito ímpia, muito pecadora, porque ama o vício, ama o erro, ama o pecado e não ama a Deus, não quer ir para o céu. Prefere viver no mundanismo. Então o seu espírito vai se tornando condenado cada vez pior. E quando falece o corpo, fica no mundo, perdida, porque não herda nenhuma salvação, porque não merece. Entenderam, irmãos? Deus não tem culpa, porque Jesus deu-se até em sacrifício para salvar a todos. Mas aqueles que preferem ser joio, que preferem o pecado, que preferem o erro, e muitas vezes fazem mal aos outros. Porque, infelizmente, no mundo tem muita coisa assim, de pessoas que vivem prejudicando os outros, fazendo mal para os outros, não tem amor fraterno ao seu semelhante, muito ao contrário, é dominada muitas vezes pelo ódio, pela inveja, pela ambição, pela vingança, pelo rancor. Então são criaturas que ainda no corpo já estão condenadas. É o caso, irmãos, de Judas Iscariotes. Ele não foi chamado para ser um apóstolo? Foi, mas o que ele fez? Começou a se encher de ambição, e quis tomar conta da bolsa onde jogavam as ofertas porque ele tinha ambição e roubava o dinheiro. Então ficou viciado no vício do roubo, o pior vício que tem. E o espírito dele não foi se santificando. Foi por isso que ele vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, porque se tornou uma pessoa ambiciosa, presa ao dinheiro, presa às riquezas do mundo, e vendeu a Jesus. Então, mereceu salvação? Não. Não que Jesus não gostaria de perdoá-lo, mas ele mesmo se entregou de espírito, alma e corpo ao poder das trevas. Tanto é que depois que soube que Jesus foi crucificado, ele se enforcou. Eternamente ele é um espírito das trevas. E há muita gente, infelizmente, no mundo, irmãos, que prefere ser do mundo. Às vezes até conhece a nossa igreja, mas despreza, debocha, e não quer se converter, e não quer ouvir falar de disciplina, odeia a disciplina. Por quê? Porque ama o mundo, ama o pecado, ama as trevas, e vai se entregando cada vez mais à perdição. Ela mesma se condena, porque ama as obras más. Agora eu digo aos irmãos que mesmo assim, os espíritos maus que a dominam não se reencarnam. Ficam ao lado dela, dominando, escravizando, praticando junto com ela as obras das trevas. Fumam junto com os fumantes, bebem juntos com aqueles que se embriagam, se drogam junto com as pessoas que são viciadas nas drogas e roubam junto com os ladrões. Porque são espíritos condenados que fomentam o pecado e escravizam as pessoas que lhes dão ouvidos na prática do erro e na prática do mal. Então vejam que são espíritos eternamente condenados, mas eles não se reencarnam, porque se eles entrassem na pessoa, a pessoa perderia toda a razão. Ficaria sem domínio nenhum sobre ela mesma, inteiramente enlouquecida e desesperada. Entenderam, irmãos? Então eles não se reencarnam, mas escravizam os pecadores em toda a obra maligna das trevas. E fazem de tudo para pôr a pessoa a se perder e ficar eternamente condenada com eles no reino das trevas.
Então vejam o que Jesus explicou, irmãos, para Santa Vó Rosa, de um modo perfeito e completo, sobre o espírito da pessoa, sobre a própria pessoa espiritual, tanto aquela que é fiel e se salva, como infelizmente aquelas que preferem a condenação. Então, para nós, irmãos, não há dúvida, a nossa doutrina não é duvidosa, mas é muito esclarecedora e nos enche de ânimo para vencer, que é uma virtude muito necessária. Por isso que nós sempre aconselhamos, inclusive os pais apostólicos, que nunca se desesperem, mas confiem muito na Santa Vó Rosa e no irmão Aldo, porque infelizmente às vezes há filhos que se rebelam na tenra idade e não querem acompanhar os pais neste santo caminho. E causam aos pais muito desgosto. Agora, se os pais não tiveram culpa pela perdição do filho, eles não vão pagar pelo pecado do filho, porque a Santa Vó Rosa os consola, os alimenta com a virtude do ânimo, lhes dá fé, coragem e sabedoria. Mas os pais têm um papel preponderante para ajudar a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo a salvar os seus próprios filhos. E nós sempre ensinamos que o melhor ensino que os pais dão aos seus filhos é justamente o seu próprio exemplo. Portanto, não desanimem, mesmo se perceberem que um filho ou outro é um tanto rebelde, é um tanto descrente, é um tanto incompreensivo, não quer ouvir conselho, não quer ter diálogo franco com os pais, não quer se submeter à disciplina do lar, e muito menos à disciplina da igreja. Mas os pais não se desesperem, não percam a fé, porque há sempre uma esperança. E a Santa Vó Rosa, como consolador, herdou todos os poderes, virtudes e dons à semelhança de Jesus e fez o irmão Aldo participante desses mesmos dons. Então eles têm poder, irmãos, glorioso até de dominar uma pessoa. E se os pais têm muita fé, muito amor, são muito fiéis, às vezes um filho que não é muito dedicado ao bem, mas se os pais merecerem e forem muito obedientes, a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo têm o poder de domínio. E por amor aos pais, muitas vezes, eles dominam a própria pessoa espiritual do filho e ajudam o filho a entender muita coisa. E às vezes até com algum sofrimento. Não é a Santa Vó e o irmão Aldo que dá o sofrimento, mas a pessoa que não quer a igreja vai procurar o sofrimento no mundo. Porque no mundo, infelizmente, a humanidade separada de Deus sofre muito, irmãos.